Tudo bem, pessoal? Quem fala com vocês é o professor Carlos Bonacin, da Universidade de São Paulo. O Eric pediu para eu dar um relato acerca da minha percepção em relação ao futuro da profissão de contabilidade. Eu, como profissional da área, como professor e alguém que milita pela profissão, penso que o futuro da profissão de contador, dos contabilistas, né, de modo geral, do profissional de contabilidade, ele inevitavelmente passa pela tecnologia, passa pela capacidade que a gente tem, principalmente terá, de lidar com uma massa de dados, inteligência de mercado para as nossas atividades. Nós evoluímos absurdamente, né, do guarda-livros para o nível um pouco mais de analista, a partir aí das informações estruturadas nos ERPs, mas a tarefa nossa para o futuro, pelo menos é o que eu penso, está ligada fortemente a como a gente vai trabalhar com dados em massa, o famoso Big Data. Essa capacidade de trabalhar com um volume grande de informações estruturadas e extrair dessas informações ou desses dados literalmente informações relevantes, informações que afetem decisões de administradores, decisões de conselheiros, avaliações, né, para os analistas de mercado. Então, inevitavelmente, o futuro da nossa profissão, na minha humilde opinião, passa por esse novo estágio, esse novo paradigma. Forte abraço a todos e até uma próxima. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas, para trocar uma ideia aí com o professor Eric, com vocês sobre essa pergunta que existe há um bom tempo, né? Se a profissão contábil vai acabar, quando vai acabar, né? Algumas previsões que a gente ouve há 20 anos atrás, 15 anos atrás, de que daqui 15 anos, 20 anos a profissão da contabilidade, do contador vai acabar, enfim. Mas é claro que toda profissão, a sua evolução está atrelada quase que basicamente às evoluções tecnológicas, né? E a contabilidade, historicamente, passa por essas evoluções tecnológicas e vem se aprimorando, se adaptando a essas evoluções e adquirindo essas evoluções tecnológicas dentro da prática da profissão. Então, vejo que algumas tecnologias como blockchain, como criptomoedas, etc., vão fazer parte dessa evolução. A questão de tecnologias das contabilizações mais rotineiras, mais básicas, vão estar totalmente automatizadas, já estão em grande parte. Então, para o contador que se adaptar, que virar realmente ali alguém que saiba fazer a leitura dessas informações, que saiba interpretar essas informações e direcionar a empresa no melhor caminho, utilizando essas informações que a contabilidade vai servir, vai existir para sempre, né? Então, os escritórios contábeis e todas as variações da profissão contábil ainda vão continuar existindo, caso, logicamente, o profissional venha sempre se adaptando, venha sempre se aprimorando a essas evoluções tecnológicas, né? O papel da contabilidade, se a gente for pensar, ele nunca vai deixar de existir, porque é estritamente fazer a ponte de comunicação entre as empresas, as entidades e os interessados sobre aquelas as informações contábeis. Então, não tem como a contabilidade, a função, o objetivo da contabilidade deixar de existir, mas a gente precisa se adaptar e estar antenado aí às evoluções, às coisas novas que são trazidas pela tecnologia dentro da nossa profissão. Grande abraço, bons estudos para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego Bevilacqua Melli. Estou aqui a convite do professor Eric Costa para comentar sobre qual é a minha percepção a respeito do profissional contábil no futuro. Sabemos que as profissões em geral, elas sempre estão em constantes mudanças, né? Sempre partindo de um estágio, chegando em outro, e obviamente isso de maneira evolutiva, né? Ou seja, o constante progresso de toda a profissão. Cada vez mais, né, estamos adeptos às tecnologias, isso inclusive dentro da própria contabilidade, no qual temos sistemas informatizados e, o meu ver, né, já sabemos o que está acontecendo. Eu entendo também que diversas ferramentas
que antes eram feitas de maneira manual pelo contador, como por exemplo, lançamento dos documentos fiscais, apuração de impostos, entre outros, está cada vez mais sendo feito isso de maneira automatizada, ou seja, essas ferramentas ficaram automatizadas. Então aquele contador que puramente faz a escrituração contábil, aquele contador que só sabe, ou melhor, né, só faz o lançamento de nota, entre outros, esse vai deixar de existir, tá? A percepção que eu tenho, sim, esse vai deixar de existir. No entanto, a profissão do contador não. Isso porque o contador cada vez mais vai estar dentro da parte estratégica da empresa na tomada de decisão. Afinal, o contador que vai analisar e interpretar os dados. Sabemos que cada vez mais estamos trabalhando com mais variáveis, mais dados, por isso também a importância do profissional contábil saber lidar com Big Data, saber uma programação, sobretudo a linguagem Python, que é a tendência, a linguagem de programação do momento. Então o contador ele precisa saber, né, dominar e executar essas ferramentas e essas funções. Então isso faz parte da indústria 4.0, da contabilidade 4.0, né, que a gente tem falado aí há alguns anos. Então, na minha visão, é isso. O contador ele continua existindo, só que a sua função cada vez mais é mais analítica, mais estratégica e estará dentro da empresa no quesito tomada de decisão, deixando aquela profissão simplesmente de fazer o lançamento e apurar impostos. Ok? Muito obrigado, fico por aqui. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vindo aqui responder essa pergunta, né, se o contador vai deixar de existir. E o que eu vejo é que, na verdade, essa pergunta vai persistir ainda durante um tempo, no decorrer dos anos, não somente para o contador, mas também para outras profissões, porque o avanço tecnológico ele vem para somar, mas tem muitas funções aí que vão ser sim substituídas, preenchimento de obrigações, cálculos, enfim. Então, aquele profissional estagnado, aquele profissional que deixa de se atualizar, o profissional do famoso sempre fiz assim porque mudar, esse tem os seus dias aí, entre aspas, contados, né? Agora, o profissional que se atualiza, o profissional que se otimiza, que sabe conciliar essas ferramentas tecnológicas à sua atividade, esse só tem a crescer. Então, principalmente é o contador, que a gente já viu uma grande mudança no seu papel nos últimos anos, deixando de ser cada vez mais, deixando de ser burocrático e sendo cada vez mais estratégico, na verdade, tem assumido aí em algumas empresas, em algumas instituições, até mesmo o papel às vezes de CEO, CFO, devido aí, né, à capacidade de análise das demonstrações financeiras, uma análise do mercado ao todo, principalmente levando em consideração esse mercado em que a gente atua, um mercado dinâmico, um mercado com muitas variáveis, sendo afetado aí pela política, pelo mercado externo. Então, um profissional atualizado, um profissional que tem essa visão do futuro, esse profissional só tem a crescer, só tem que ser mais valorizado com o decorrer do tempo, ao invés de ser extinto. Então, o contador ele ganha cada vez mais importância, sabendo atuar nos dias de hoje. Então, na minha visão, o contador ele, na verdade, vai ganhar cada vez mais importância e ter um papel aí cada vez maior dentro das instituições. Tá certo? Um grande abraço, professor Eric. Continuamos aí atuantes na profissão. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. O meu nome é Leandro, sou contador e advogado. E eu faço uma pergunta: a profissão contábil, ela vai deixar de existir ao longo dos tempos? A resposta é não. Por quê? Porque se você pegar o Código Civil, no seu artigo 1179, ele diz que toda empresa tem que seguir um sistema mecanizado de escrituração contábil, né? Então, a profissão de contador ela é obrigatória, tá? Pelo o Código Civil e pela legislação comercial, com exceção das empresas, das MEIs, que não são obrigadas a ter um contador. As demais empresas, além da imposição do artigo 1179 do Código Civil, as demais empresas elas têm a
o departamento de controladoria, gestão, auditoria, seja gestão contábil, de custo, gestão fiscal, tributária, e elas são organizadas, estruturadas e executadas por um contador. Então, finalizando, a profissão ela é uma profissão de grande valia. No decorrer dos anos vai ser uma profissão que já está sendo exigido, bem exigido. Os profissionais que estão ingressando no mercado têm que ser bem preparados, porque cada vez mais as empresas estão necessitando de mão de obra contábil com bastante exatidão, firmeza, uma grande gestão de pessoas que têm a finalidade de apresentar para os empresários, né, uma grande demonstração das execuções ocorridas dentro do setor contábil, como por exemplo as demonstrações contábeis, né, que são exigidas por lei, a lei das SAs, ou seja, as demonstrações têm que ser executadas e apresentadas por um contador habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade. E indo além, a empresa SA de capital aberto ela é obrigada a ter um acompanhamento de um profissional de auditoria, né, como por exemplo os bancos. Então as empresas SAs são obrigadas a passar por uma auditoria para que possa ser atestadas a veracidade das informações contábeis executadas por um contador. E o auditor nada mais nada menos é um contador, né, que foi um bacharel contábil que foi expedido o CRC, que fez o exame de auditoria, né, e assim ele teve a habilitação para poder desenvolver o seu trabalho. Então essa é a dica que eu deixo aqui para vocês, dizendo que a profissão contábil, cada vez mais no decorrer do tempo, vai ser uma das profissões mais valiosas e mais importantes da estrutura da gestão, né, organizacional de uma empresa. Então, bem-vindos à contabilidade, né, e façam proveito, né, deste mundo que envolve números, envolve leis, envolve diretrizes e também envolve a decisão, tomada de decisões. Então, fiquem todos com Deus e até mais.